Pessoal, considerando que nós já vimos a organização e a competência dos estados, principalmente competência aí na segundo dia na realidade desta semana. Agora a gente vai ver sobre a organização e competências, mas sob a ótica aí da jurisprudência, principalmente do STF, porque a gente está vendo questões melhores, mais bem elaboradas, vamos dizer assim, correto? Que tratam desse assunto aí com maior grau de profundidade, perfeito? Então vamos ver o que o examinador tem buscado na jurisprudência para trazer para as questões aí para nós nos defendermos dele. Vamos fazer uma mesclagem entre jurisprudência e o que está previsto na Constituição Federal. No artigo 18, no parágrafo 4º, ele vai falar sobre a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Eles serão feitos por meio de lei estadual, certo? Então aqui tem uma das competências do Estado, é competente para criar, incorporar, fundir e desmembrar municípios por meio de uma lei estadual, obedecido aí às outras ressalvas que nós já vimos aí, de lei complementar, lei ordinária, lei complementar federal, que vai definir consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos após divulgação do estudo de viabilidade municipal. Isto a gente já viu também que dentro de determinado período da lei complementar, o STF entende agora que a partir de agora não pode mais criar municípios, que estava uma farsa aí, que não existia essa lei complementar federal e até hoje não existe, então não interessou aí para os governadores criarem municípios, saíram criando município e depois de muito tempo criado, chegou no STF para declarar inconstitucional, mas já existia o que no município? Já existia prefeito, já existia vereadores, ou seja, executivo, o legislativo, o judiciário não existe no âmbito municipal, correto? Mas já existia toda uma estrutura. Agora, como que eu vou desfazer algo aí que já está há algum tempo já sendo praticado, já sendo executado aí, já tendo criado esse município? Que o STF declarou então que, olha, a partir de agora, enquanto não sobrevier aí a lei federal complementar, qualquer município que for criado será inconstitucional. Então, é uma competência do Estado criar então aí, por exemplo, um município por lei estadual, ok? Aqui eu vou falar sobre as imunidades relativas aí ao governador, perfeito? Interessante é que essa norma, esse julgado, perdão, é de 2017, certo? Até 2016 o CESP cobrava que poderia ocorrer a Constituição Estadual exigir a autorização legislativa da Assembleia Legislativa para que o governador fosse processado criminalmente, e essa previsão era considerada constitucional até 2016. A STF veio e mudou o entendimento, e a partir dessa mudança, agora as questões estão vindo então aí cobrando esse posicionamento novo do STF, que tem lá na Constituição Federal que para você processar e julgar o presidente da República precisa o quê? Ser autorizado por 2/3 dos deputados. Então eles trouxeram essa simetria para as constituições estaduais, para que ocorresse a exigência da autorização pela Assembleia Legislativa, para que o STJ receba denúncia ou queixa de instauração penal contra o governador do estado. Agora, a Constituição estadual que exigir essa autorização será considerada inconstitucional, não
pode, é vedado às unidades federativas de instituir normas que condicionem a instauração da ação penal contra o governador por crime comum a prévia autorização da Assembleia Legislativa. Então, se o STF receber a denúncia ou queixa-crime contra o governador, ele não ficará automaticamente suspenso de suas funções. Então, cabe ao STJ dispor fundamentalmente sobre a aplicação das medidas cautelares penais, inclusive o afastamento do cargo. Então, não tem mais essa exigência de autorização da Assembleia Legislativa. Guarde isso, é um julgado fresco que está começando a cair em prova aí. Obviamente difícil cair para nós aí, mas tudo bem. O STF também definiu aí, então nesse caso aí agora, continuando nessa linha, o STF aqui foi em 2017 e aqui também em outro julgado, aqui foi uma ação direta em constitucionalidade 4798, 4764, 4797, 4797, 4798, é parecido. Então, é inconstitucional as normas que exigem autorização da Assembleia Legislativa para que o STJ instaure ação penal contra o governador, ok? Então, por quê? Para tratar aí de assunto de direito processual, compete privativamente à União, então não pode dispor na Constituição Estadual aí essa prerrogativa aí ao governador. As constituições estaduais podem dilatar foro especial por prerrogativa de função para as autoridades locais. Então, o que ele está dizendo? Foro de prerrogativa de função para as autoridades locais, para que elas sejam julgadas aí perante um tribunal estadual, por exemplo. Então, a Constituição Estadual pode dilatar esse foro especial por prerrogativa de função. Então, o cara é vereador, posso dilatar o foro especial por prerrogativa de função? Sim, desde que não haja incompatibilidade com o exercício da função pública. Isso aqui é muito subjetivo. Sendo muito subjetivo, então no caso concreto, o STF vai decidir se há ou não a compatibilidade. Então, por exemplo, o STF decidiu que os delegados da Polícia Civil não têm direito a foro especial, pois não há razoabilidade nessa previsão na Constituição Estadual. Então, dilatar foro normalmente cai em prova aí referente a quem é o vereador. Então, o vereador pode ser dilatado foro especial por prerrogativa de função. Quando traz isso, o STF, estou falando toda hora STJ. O STF traz uma súmula vinculante 45, diz que a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Ele está dizendo aqui, a competência constitucional do Tribunal do Júri, que é o que? Para julgar crimes dolosos contra a vida, prevalece sobre o foro de prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Ou seja, nesses casos aqui em cima, onde que dilatar o foro especial por prerrogativa de função para autoridades locais, não vai ser excluído, não vai ser afastado a competência constitucional do Tribunal do Júri quando ocorrer um crime doloso contra a vida, perfeito? Porque o STF entende que quando o foro for estabelecido exclusivamente pelas constituições estaduais, não a federal, então não afasta essa competência. O que mais? É iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, lei de criação dos cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, indireta autárquica
ou aumento de sua remuneração, bem como que disponha sobre o regime jurídico e provimento de cargos dos servidores públicos, ao qual se aplica aos Estados-membros em razão do princípio da simetria. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que é o seguinte, não cabe aí um parlamentar a iniciativa aí de aumento de remuneração para cargos, por exemplo, servidores públicos na administração direta ou autárquica. Então, iniciativa privativa não cabe ao parlamentar por vício de iniciativa privativa. Então, cabe quem? Ao chefe do Poder Executivo, tal como ocorre no âmbito federal, que é competência de quem? Do presidente da República, ok? Então, o presidente da República. Então, aqui a regra geral, quando ele fala administração direta, tá? Limita, entenda-se aí o Poder Executivo, ok? Poder Executivo. Então, iniciativa privativa é do chefe do Poder Executivo aí. O que mais? O artigo 27 vai falar sobre a iniciativa popular. Interessante. O artigo 27 da Constituição Federal vai falar que a lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Perceba que na Constituição Federal diz que o exercício da soberania do povo vai ser por meio do que? Do voto, do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. A iniciativa popular tem uma lei federal. E aí, para o Estado, a Constituição diz que vai reservar a lei, vai dispor sobre a iniciativa popular no processo legislativo, certo? Então, tem a previsão constitucional. Então, muitas questões vêm dizendo que não há previsão na Constituição Federal para que ocorra aí a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Errado. Por quê? Porque isto é o que? É uma forma do exercício da soberania do povo, perfeito? No regime democrático brasileiro, ok? O que mais? O artigo 115, parágrafo único da Constituição Estadual, o plenário no julgamento da ADI firmou o entendimento que olha só, inadmissível a criação de Conselho de Justiça por Estado-membro. Cá em prova isso aqui também. O que é isso aí? Não tem o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Isso aqui é no âmbito nacional, federal, portanto. Eu posso fazer um Conselho Estadual de Justiça, ou um Estado estava inovando, fazendo isso, e a STF disse pode parar. É inadmissível a criação do Conselho de Justiça por Estado-membro, ok? Então a súmula vem dizendo aí, a 649 vem dizendo que é inconstitucional a criação por Constituição Estadual de órgão de controle administrativo do Poder Judiciário, do qual participem representantes de outros poderes ou entidades. Então, não pode, ok? Aqui, ele vai falar que o STF falou assim, iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Estadual para legislar sobre a organização administrativa no âmbito do Estado. A lei de iniciativa parlamentar afronta o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, ao alterar a atribuição da Secretaria da Educação do Estado de Alagoas, princípio da simetria federativa de competência, iniciativa louvável do legislador alagoano, que não retira o vício formal de iniciativa legislativa. Então aqui o STF puxou o tapete e ainda disse que vou te elogiar, que é uma iniciativa muito louvável sua, mas não pode, meu filho. O que ele está dizendo aqui? Olha só, simetria com o artigo 61. Artigo 61 vai dizer que a iniciativa privativa do presidente da República, as leis que dispõem sobre criação, extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84, inciso 6º. Artigo 84, inciso 6º vai falar que compete privativa ao presidente da República dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração pública federal. Quando? Qual a condição? Não implicar, desde que não implique no aumento da despesa, nem criação ou extinção de cargo ou órgãos públicos.
Então, por meio de decreto, posso fazer o que? A organização e funcionamento da administração pública. Condição, não pode implicar no aumento de despesa. Perfeito? Então veja, aqui é a iniciativa privativa do presidente da República de dispor sobre não só a criação e a extinção, mas o que? A organização e como vai funcionar esses órgãos. Então aqui o STF disse, ó, o princípio, a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Estadual para legislar sobre a organização administrativa no âmbito do Estado. Então a lei parlamentar, de iniciativa parlamentar, afrontou aí a atribuição da Secretaria da Educação do Estado. Então não pode, por vício de iniciativa, o parlamentar alterar a atribuição da Secretaria da Educação do Estado de Alagoas. Por quê? Que há uma previsão na Constituição Federal que compete aí ao presidente da República a iniciativa quanto a organização e funcionamento dos ministérios. Então, no estado vai ser o governador que vai competir a ele a organização e funcionamento das secretarias, ok? E assim terminamos a primeira parte aí referente aí a alguns incisos e jurisprudência aí do STF. Vamos lá para a última aí.